Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores. Vamos cantar mais uma vez, mais forte. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Você ouviu no início da primeira leitura da carta de São João, foi logo o primeiro versículo. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E nós vimos no Evangelho uma maravilhosa manifestação de fé. Do coitadinho daquele leproso. Até você pode acompanhar mais uma vez a leitura. É do Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Nós começamos no versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. E essa maneira de traduzir da Bíblia, nós estamos usando a tradução da CNBB. Essa maneira de traduzir é muito feliz e indica bem o que aquele homem estava vivendo. Ele não tinha apenas uma lepra num membro, porque muitas vezes a pessoa tem apenas uma mancha, tem um ponto de lepra, mas aqui diz que apareceu um homem coberto de lepra. Você pode imaginar a situação daquele homem. Nós podíamos dizer que ele estava morrendo vivo, mas morrendo pela lepra. A lepra acabou tomando aquele homem. Portanto, uma questão desesperadora, uma situação desesperadora. Ainda mais porque naquele tempo a lepra era uma coisa incurável. Hoje se contorna, nem se sabe bem se realmente tem cura, mas se contorna. Mas naquele tempo nem isso. Na hora que a pessoa era cometida pela lepra, era só dar tempo ao tempo para que a lepra fosse fazendo o seu efeito, realmente acabando com a pessoa, carcomendo a sua própria carne. Terrível, portanto. A carne ia sendo carcomida. E esse homem estava nessa situação. Mas uma outra coisa que nem todos nós sabemos, está na Bíblia, isso é bem bíblico, é que a lepra era também uma impureza religiosa. Porque os judeus tinham aquela impressão de que a doença era resultado direto do pecado. A pessoa pecou, então ela acabava carregando uma doença. Então havia relação direta. Está doente? É porque pecou. Claro, a ideia deles estava errada, mas era assim que eles pensavam. Agora, para eles, a doença das doenças, que era a lepra, só podia ser porque a pessoa era muito pecadora. Como diziam eles, se não foi ele, foi o pai, foi a mãe, foi o avô, mas que foi por causa do pecado, foi. E por ser uma doença que causava tanta repugnância das pessoas, afastamento, as pessoas tinham medo da lepra, eles pensavam que a lepra era contagiosa. Por isso a pessoa leprosa se sentia muito mal, porque ele era rejeitado de todos, rejeitado dos homens, rejeitado até da própria família, porque ele não podia ficar na própria família, era da lei. E se por acaso ele ficasse e fosse descoberto, vinham os outros, aqueles que seriam como se fossem hoje os nossos policiais, não é? Os guardas, porque eles tinham guardas, vinham
levavam a pessoa para ser examinada, mesmo à força, e se realmente estava leprosa, tiravam da casa, tiravam da cidade. Então, o coitado do leproso era um rejeitado dos homens, mas também ele se sentia rejeitado de Deus. Mesmo se ele dissesse: mas meu Deus do céu, que pecado eu cometi. Mas imagine a situação desta pessoa. Mesmo sabendo que ela não tinha pecado, mas ele estava com a doença. Então o que está acontecendo comigo? Deus não gosta de mim, Deus me rejeita. Vocês percebem que era uma situação impossível. Aquele homem não tinha jeito. Ele estava numa situação sem solução. E veja o que ele fez. Ao ver Jesus, e aí está a chave, ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra. Gente, ele vai para Jesus, na sua situação, sem solução, eu podia dizer, no seu desespero. Quando ele encontrou Jesus, quando ele compreendeu quem era Jesus, graças a Deus, esse homem encheu-se de fé. Foi por isso que eu chamei a atenção. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Foi no desespero, mas aquele homem acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Tanto assim que você viu a sequência. Ele caiu com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Porque para eles a lepra não era apenas cura, era purificação também, porque além de ser uma doença física, era também uma questão de maldição. Eles se sentiam amaldiçoados, se sentiam malditos, uma coisa terrível. Por isso que se chamava de purificação. Mas ele acreditou, era um impossível. Veja, diante de Deus, ele se considerava, claro que não era, mas ele se considerava, e o povo o considerava um maldito, a palavra mais pesada talvez da Bíblia. Mas ele acreditou, e mesmo sentindo-se maldito, ele se aproximou. Como ele se sentia indigno, como diz aqui o Evangelho, ele caiu com o rosto em terra, mas caiu diante de Jesus. E aí está o bonito, e aí está o importante, ele caiu no lugar certo, caiu de rosto em terra diante de Jesus, e disse, e aí se manifesta a sua fé: Senhor, se queres, basta que o Senhor queira, é suficiente que o Senhor queira, e o Senhor tem o poder, tens o poder de purificar. E o que é que Jesus respondeu? Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: quero. Uma vez que ele disse: se tu queres, tens o poder de purificar-me, Jesus disse: quero, fica purificado. E como diz o Evangelho, imediatamente a lepra desapareceu. Do jeito que Deus disse no começo da criação: faça-se a luz, e a luz aconteceu, a luz se fez. Igualmente, quando Jesus disse: quero, fica purificado, ser curado, a lepra desapareceu. E nós percebemos, claro, é pelo poder de Jesus, mas o que ligou aquela situação angustiante, desesperadora, aquela situação impossível? O que é que ligou essa situação tão dolorosa ao poder de Jesus? Foi o poder de Jesus que o curou, mas o que o ligou a Jesus? Foi a sua fé. É por isso que nós podemos repetir, e eu queria que você repetisse comigo: quem é vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, a vitória, a maravilhosa vitória que aquele leproso, aquele homem até então
considerado e que se considerava um maldito, veja a maravilhosa vitória que ele conseguiu. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E nós podemos ligar já também com o versículo anterior, a frase anterior, que foi a última frase, o último versículo da leitura de ontem, na primeira leitura, que foi também na carta de São João, que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga comigo: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a minha fé. Essa é a vitória que vence o mundo, que vence qualquer situação. Venceu a situação desesperadora daquele homem leproso. É a minha fé, é a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que vence qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, mesmo se for impossível humanamente, para Jesus não será, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a minha fé. E quem é vencedor? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Sim, Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu preciso crer muito mais. Preciso crer como aquele homem leproso. Mesmo quando tudo parece impossível. Mesmo quando a situação, para mim, para os homens, para esse mundo, para a medicina, não tiver solução. Para ti, Senhor, não há coisas impossíveis. E nós ligamos a situação impossível ao teu poder pela nossa fé. Por isso, Senhor, eu quero crer. Sim, eu quero crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Sim, Senhor, tudo é possível àquele que crê. Porque também, para Deus, nada é impossível. Você entendeu, não é verdade? Meu irmão, é isto. É isto. E é por isso que nós podemos cantar aquilo que nós cantamos e repetimos muitas vezes. E parabéns, hein? Lindo o refrão, mais uma vez, né? Acertadíssimo o refrão. Quem foi que bolou? Parabéns. É isso, meu filho. E cada vez melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Vamos lá. Juntos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta, ó Sião, canta louvores ao Senhor teu Deus. Mais uma vez. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Senhor, canta louvores ao Senhor, canta louvores ao meu Deus. Glorifica, glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Sabe, cada um de nós precisa tornar-se uma Jerusalém. Cada um de nós precisa tornar-se uma Sião, experimentando as obras da fé. Porque é isso, eu podia dizer, é infalível. Quando nós cremos, mas veja, a nossa fé não pode ser aquela fé apenas, digamos, eu creio em Deus. Eu creio que Deus pode. Eu creio que Jesus realizou esses milagres que estão na Bíblia. Eu creio que Jesus fez milagres e faz milagres.
através de Nossa Senhora, lá em Lourdes, lá em Fátima, em Aparecida. Mas, quando chegam as situações minhas pessoais, os problemas que eu enfrento, a situação que eu estou vivendo agora, infelizmente, a gente não acredita. Meu irmão, é possível ter fé, uma fé concreta. Eu diria uma fé de expectativa, que nós podíamos também chamar de uma fé carismática, mas não pense que seja preciso uma fé assim, especialíssima. Por que nós chamamos de carismática? Porque ela realiza aquilo que ela acredita. É uma fé que faz acontecer. Repito, é uma fé que faz acontecer. Claro, esta fé é carisma, esta fé é dom de Deus, mas também essa fé depende de nós. Ela é dom no sentido de quem nos dá, é Deus, mas na verdade está ao alcance de todos. Não pense que está lá no alto do céu para alguns privilegiados, não. Para alguns que são muito santos, e porque são muito santos, eles podem ter esse alto grau de fé. Não, esta fé está ao alcance de todos como o ar. Você pode morrer sem ar, asfixiado, cheio de ar ao seu redor, com toneladas de ar, porque você sabe, né, que o ar que pesa sobre nós, pesa toneladas. É que nós estamos acostumados, o nosso organismo foi feito por isso. A atração da terra, tudo nos ajuda, o próprio movimento da terra nos ajuda, mas que nós estamos cercados por toneladas do peso do ar, é verdade. Esse ar que está aí pesa. É só abrir a boca, é só aspirar pela boca ou pelo nariz, e o ar entra, está ao alcance de todos, igualmente a fé. Esta fé carismática, repito, carismática porque é um dom de Deus, é Deus que nos dá, mas Ele dá para todos como Ele dá o ar para todos. Então, assim como depende de nós respirar, e respirar bem, há pessoas que respiram mal, respiram só com metade do pulmão, e alguns só com um pedacinho da parte superior do pulmão. Mas nós todos podemos aprender a respirar bem igualmente. Há pessoas que infelizmente não ousam acreditar. Claro, eu repito, creem em Deus, acreditam que Deus é capaz, acreditam que Deus fez, até mesmo que Deus faz, só que na hora H, para mim, na minha situação, a gente não diz que não acredita, mas que comigo não vai acontecer. Veja, para nós está um caso claro. Aquele homem era considerado por todos como maldito, porque ele era leproso, rejeitado pelos homens, e também ele se considerava, não era, mas ele se considerava rejeitado por Deus. E graças a Deus aquele homem acreditou. Você não é pior do que aquele maldito do leproso. Só para você entender, claro, ele não era maldito, mas diante dele, diante do povo, ele era um maldito e se considerava um maldito. Você não é pior do que um maldito, do que um leproso daquela época, não. Por mais errado que você seja, e por pior que seja a sua situação, por mais insolúvel que seja ou pareça a sua situação, você não é pior do que aquele leproso. Veja, parece que o Pai mesmo fez questão de que já no comecinho do Evangelho, veja, nós estamos no capítulo 5, e quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, ele começa os milagres de Jesus por este milagre do leproso, como que dizendo, a chave está aí, a chave está na nossa fé, diante de um impossível.
e diante de uma pessoa humanamente incapacitada, porque era leproso, portanto, rejeitado dos homens e até de Deus. E eu preciso dizer a você, você não é um rejeitado. Você não é uma rejeitada, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você esteja pecando. O que confunde a gente é isso, mesmo que você esteja pecando, Deus não rejeita você, porque Deus é amor. Ele não gosta do seu pecado, Ele não quer que você fique no pecado, mas porque te ama e não te rejeita, Ele quer te tirar do pecado. Consegui me explicar? Ele não gosta do seu pecado, Ele não quer que você fique no pecado, mas justamente porque Ele ama você e não te rejeita, Ele no seu amor quer arrancar você do pecado, como o médico quer arrancar o doente da doença, ou arrancar a doença do doente, dá na mesma. Jesus quer arrancar o pecado de você, e mais do que isso, quer arrancar você do pecado. Portanto, Ele não rejeita você. Não, Ele não rejeita. Mesmo quando nós estamos em pecado, mesmo quando nós estamos pecando, estamos vivendo uma situação de pecado, Jesus não nos rejeita. Tanto não nos rejeita que, amando-nos, quer arrancar-nos do pecado. Então você pode ter esta fé. É assim que nós estamos começando esse acampamento, esse longo acampamento de 10 dias, o nosso acampamento de férias, que tem como tema: nós somos de Deus. Esta palavra está na primeira carta de São João, onde São João diz, é uma definição: nós somos de Deus. Durante todo o acampamento nós iremos trabalhar em torno desta palavra. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. É a coisa mais linda. Somos propriedade de Deus. Nós somos de Deus. É um fato. Mesmo que a gente rejeite, mesmo que a gente fuja, mesmo que a gente se esconda, mesmo que a gente queira rejeitar isso, mesmo que a gente esteja revoltado contra Deus, mas não, Deus não se revolta contra você e contra ninguém. Nem mesmo com os revoltados Deus se revolta, nem mesmo com aqueles que blasfemam contra Deus, Deus não se revolta, não. Deus continua sendo amor, continua. Assim como o sol continua sendo sol, mesmo que eu xingue o sol continua sendo sol, ele continua a me iluminar. Eu me revolto, eu me escondo do sol, mas o sol continua sendo sol. Quase que o sol nos persegue, porque se a gente se põe debaixo da terra, a luz não atinge a gente, mas o calor do sol atinge. O sol continua nos perseguindo com a sua luz, com o seu calor. Deus é a mesma coisa, Deus é a mesma coisa, Ele nos persegue com o seu amor. Nós somos de Deus, e porque somos de Deus, nós cremos, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repete comigo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como eu dizia, gente, nós podemos transformar a nossa vida numa Sião, numa Jerusalém que glorifica a Deus, porque nós experimentamos as obras da fé, porque nós experimentamos as obras da fé. Além de nós pessoalmente, a nossa casa pode, eu até diria, deve tornar-se, deve ser uma Jerusalém, deve ser uma Sião que canta os louvores do Senhor, que glorifica o Senhor. Por quê? Porque experimenta, não era à toa que Jerusalém estava louvando o Senhor, não era à toa que Jerusalém precisava e queria glorificar ao seu Senhor, é porque via as maravilhas de Deus, via o poder de Deus se realizando. Então era espontâneo o louvor, era espontânea a glorificação. Deus quer, e você precisa que a sua casa, que a sua família seja um lugar da glória de Deus, seja uma Jerusalém, seja uma Sião que glorifica. Você pode dar ordem a você mesmo,
Você pode dar ordem à sua casa, à sua família, como esta música está cantando. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Canta louvores ao teu Deus, ó Sião. Canta mais uma vez, para que a sua vida seja assim, para que a sua família seja assim. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Abra o seu braço. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores. Vamos cantar mais alto ainda. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Qual é a situação impossível para você? Qual é a situação insolúvel na sua vida? É uma situação de pecado, é uma situação de vício, é uma doença, é uma situação econômica, é uma situação afetiva. O que é? É desemprego? É a sua vocação? Seja o que for, nós podemos ser e fazer como aquele leproso, por mais impossível que seja. Repito, mesmo que você se sinta indigno, mesmo que seja o seu pecado, mesmo que seja o seu vício. O Evangelho diz que aquele homem estava coberto de lepra. Talvez o vício tomou conta de você. Talvez o pecado cobriu você de uma lepra, a lepra própria do pecado. Você pode fazer, não é impossível. E quanta gente se recuperou, quanta gente tem se recuperado agora nesses tempos. A Canção Nova continuamente está mostrando esses testemunhos. O Dunga apresenta 2 principalmente desses programas. Um deles é o Resgate e outro é o PHN, onde o Resgate mostra pessoas em recuperação, obras recuperando, instituições recuperando e mostrando os testemunhos, como o povo diz, mata a cobra e mostra o pau. E por outro lado, no PHN, pessoas que se recuperam de todos os tipos de coisas, não só de vícios, mas também de outras situações erradas na vida, de pecados, de adultério, de prostituição, de promiscuidade, de homossexualismo. O gente de fé que nós temos todos os dias entrando pela noite, pela madrugada, e fazemos questão de mostrar isso, para que a sua casa seja uma Jerusalém. Gente, a nossa vida pode ser diferente, cheia de alegria, cheia de entusiasmo, porque nós vemos as obras de Deus. Por que é que temos que carregar só os problemas e sermos sempre pessoas, problemocêntricas, que quer dizer centradas nos seus problemas, que vivem falando nos problemas, chorando em cima dos seus problemas, se lamentando em cima dos seus problemas, se lambuzando nos próprios problemas? Por que é que temos que ser pessoas murmurando, criticando, se revoltando por causa dos problemas? E por que é que não podemos ver os nossos problemas solucionados? Jesus está aí para ser a solução, porque Ele é a solução. Mais do que curar, Ele é a cura. Os fatos estão aí diante de nós. Se você quer ver um milagre contínuo de Deus, é só olhar a Canção Nova. Não só nela acontecem continuamente curas, milagres. É só você ver os testemunhos que são trazidos na missa do Clube do Ouvinte. Deus fez de propósito
no Clube do Ouvinte, onde nós somos um clube, onde nós somos sócios, onde nós nos associamos, onde somos uma família. Deus se manifesta, e na oração e pela oração, e porque a nossa família se reúne na fé. Somos naquele momento uma enorme família de fé, onde a fé de um se entrelaça com a fé do outro e forma muito mais do que uma rede de televisão e uma rede de rádio, se forma uma rede de fé, que chega longe pelas ondas do rádio, pelas ondas da televisão, até atravessa o oceano, mas faz de nós uma grande rede de fé, e porque somos essa grande rede de fé, as curas, os milagres acontecem, e não há uma missa em que o Padre Milson não venha e não mostre aqui 1, 2, 3, 4, 5, não é verdade, Padre Milson? Verdadeiros milagres que Deus faz, curas, coisas impossíveis, que para as pessoas seriam insolúveis, mas que Deus faz. Eu preciso dizer, você também na sua casa. Você diz, mas eu não vi, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, como é que eu posso crer? Mas justamente, meu filho, a gente tem fé não naquilo que vê, não naquilo que está diante de mim. A própria carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a certeza das coisas que nós não vemos. Podíamos acrescentar as coisas que ainda não vemos, que veremos se tivermos fé. São certezas que nós temos de coisas que não são palpáveis, que nós não tocamos. Eu repito tantas vezes que quando o Padre Murilo naquele tempo era simplesmente seminarista, sofreu um desastre muito grande, onde depois desse acidente ele ficou 40 dias seguidos em coma profundo, não tinha nenhum movimento, não tinha nenhuma comunicação, nem os olhos ele mexia, onde o médico chegou a dizer para minha irmã, eu não fiquei sabendo, mas o médico disse para ela, que aquele rapaz tinha passado por morte cerebral. O que ela esperava? A minha irmã chegou para mim e me disse, padrinho, ela me chamava assim, me chama ainda assim, padrinho, não padrinho de ser padrinho, padrinho pequeno, né? Porque sou irmão dela, então ela me chama de padrinho. Padrinho, cai na real, o Murilo não vai conseguir. Uma vez que o médico tinha dito para ela também que ele tinha tido morte cerebral, ela com muito amor, porque me amava como irmão, me ama como irmão, ela queria me colocar na real. Eu escutei, e a Marta foi dizendo, contando a situação dele. Eu tive que dizer para ela no final, Marta, eu sei de tudo isso, eu estou de olhos abertos para a realidade, mas justamente porque eu estou de olhos abertos para a realidade, eu não posso negar, Marta, que Deus, desde o começo, pôs para mim, até eu fiz assim, Deus me dá uma certeza desse tamanho, uma certeza de fé, desse tamanhinho, igual um grãozinho de mostarda, de que Deus vai, de que Ele vai levantar o Murilo. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse, você crê nisso, padrinho? Eu disse, creio. E foi bonito que ela disse, então, nós cremos com você também. Ela e as minhas outras irmãs, então nós cremos com você também. E nós vimos, não foi logo imediato, passamos 40 dias de angústia, o Brasil inteiro estava rezando, nós fizemos aquele chamado projeto, aquele SOS Murilo, onde o Brasil inteiro rezava. Naquele tempo só tínhamos televisão, não tínhamos rádio ainda, mas pelas ondas curtas, muita gente ouvia, isso foi se espalhando, o Brasil inteiro rezou, graças a Deus. Foi uma vitória da oração e uma vitória da fé. Depois de 40 dias, o Murilo deu os primeiros sinais. Os olhos dele começaram a se abrir. A gente viu que os olhos dele se movimentavam. Nem foi assim que de repente o Murilo levanta
da cama, estou pronto, começou falando, estou vivo, Jesus me levantou. Não. Começaram os olhos dele, e foram longos dias, depois dos olhos, os primeiros movimentos, depois mesmo quando ele conseguiu sair da UTI, era uma UTI reforçada, que ele foi para um quarto, ainda na região da UTI, mas estava num quarto. Ele contou depois, que mesmo estando lá, ele não estava entendendo nada. Ele ficou sabendo por nós que ele emitia sinais, que ele olhava, que ele mexia os olhos, mexia a cabeça, acompanhava os sons, acompanhava os ruídos, mas ele não estava entendendo nada, não estava vendo nada. Mesmo depois as ideias dele foram voltando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e muita coisa ele não se lembrou mais. Mas graças a Deus, passado bastante tempo, ele voltou a andar, voltou para casa, tudo com muito sacrifício, voltou a estudar, terminou o seu curso de teologia, se ordenou. Imagine a alegria. Claro, gente, nós ficamos muito alegres na ordenação, mas ficamos muito alegres quando ele deu o primeiro sinal com os olhos. Do mesmo jeito, muito alegres na ordenação, onde tinha chegado à meta, mas também quando ele deu o primeiro sinal com os olhos. Gente, às vezes nós somos muito apressados, mas diz, mas Deus não é Deus? Sim, mas uma vez que Deus é Deus, Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo, Ele também é Senhor do tempo. Apressados somos nós. O poder é dele. Quem tem poder pode fazer num minuto e pode fazer em 1 milênio, em 1000 anos. Pode. Mas que ele faz. É que a gente é muito apressado. E na nossa pressa, nós também somos apressados em desanimar. Eu sei que muitas vezes nós sofremos com o nosso pecado, sofremos com o nosso vício, sofremos com a nossa doença, sofremos com a nossa situação econômica, mas sofremos também pelos outros, pela embriaguez, pelo alcoolismo do pai, do marido, sofremos pelo vício de um filho e de uma filha, sofremos pela vida errada de alguém da nossa casa, e doloroso quando esse errado na nossa casa é o pai, mas também quando é um filho, quando é uma filha, quando é um irmão. Eu sei que é doloroso, e as coisas vão se retardando, e as coisas vão se demorando, e a coisa não muda, e muitas vezes a pessoa diz, mas Deus não escuta, Deus não atende, como é que eu vou confiar, como é que eu vou acreditar? Claro, nas coisas humanas depende da pessoa também sair do vício, deixar o álcool, deixar as drogas, deixar o pecado, deixar o adultério, deixar a vida de promiscuidade, depende também da pessoa. E as pessoas são livres, Deus as fez livres. Então por isso também demora, mas Deus é Deus, e nós somos de Deus. E também a pessoa alcoólatra é de Deus, também a pessoa adúltera, também ela é de Deus, também o viciado em drogas, também o revoltado, a revoltada é de Deus, e você é de Deus, e você no pecado, e você no desespero, e você na revolta é de Deus. Veja, mesmo que as coisas demorem, aí você pode voltar para a pregação de ontem. Não mora na praia. Não aconteça como aquela pessoa que Deus disse corta a corda, e ela não cortou. Se você não escutou ontem, eu digo rapidinho, né? A alpinista que subia uma alta montanha, estava escurecendo, ele precisava subir antes que escurecesse completamente, e na pressa, na afobação de chegar lá em cima, eles se amarram com cordas, né? E a corda já fica esticada e presa lá em cima, e depois a corda amarrada aqui na cintura. Ele, apressado na complicação,
ele deu um passo em falso, escorregou e caiu de uma grande altura, mas estava com a corda, graças a Deus. E de repente ele sentiu a corda prendendo aqui na sua cintura, mas ele estava vivo, apertou, mas ele estava vivo, ele deu graças a Deus, e ele que nunca rezava, rezou naquela hora, e pediu misericórdia a Deus. Ele como que ouviu no seu ouvido, Deus dizendo, corta a corda. Ele achou um absurdo cortar a corda, aquela corda que estava salvando. Ele estava pensando, agora está escurecendo, já estava frio, à noite naquelas regiões faz muito mais frio. Ele já pensava, se eu não sair daqui, eu estou salvo, eu estou amarrado na corda, mas se eu não sair daqui, se alguém não me tirar daqui, eu vou morrer regelado. Então ele pedia a Deus uma solução, e voltava ao ouvido dele, corta a corda, corta a corda. Aquele homem se revoltou, dizendo, puxa vida, pela primeira vez eu estou pedindo e pedindo com fé, e o Senhor goza da minha cara, me manda cortar a corda. Daí ele esbravejou, revoltou-se. No dia seguinte vieram procurar, acabaram encontrando, viram lá de cima que ele estava preso na corda. Então desceram, e quando chegaram, viram que aquele homem estava apenas a um palmo, 10 centímetros do chão. Foi por isso que Deus tinha dito para ele, corta a corda. Era só cortar que ele já encontrava a corda. Qual é a corda que está segurando e você não está querendo cortar? Não morra na praia, não morra a 10 centímetros, a um palmo do chão. Tudo é possível àquele que crê, porque para Deus nada é impossível. E mude a sua vida. É possível você mudar a sua vida. Você pensa que nós não temos problemas? Claro que temos. Inclusive agora há pouco, no final do mês de dezembro, um pouquinho antes do Natal, passamos por um sufoco tremendo. Vimos a morte cara a cara. Temos problemas, e até mesmo em consequência disso estamos carregando problemas. A cabeça às vezes ferve, mas você não nos vê aí de cabeça baixa, muito menos revoltados. Pelo contrário, uma marca que você encontra em todos nós é o sorriso. E é mesmo, e não somos bobos de ficar sorrindo, embora com problemas. Não, nós somos sábios. Somos sábios, porque na verdade, embora enfrentando problemas, nós temos fé, e nós vemos as maravilhas de Deus. E embora naquele momento estejamos enfrentando problema, não há problema sem solução, não há, porque se é problema, ele tem solução. Já aprendemos na matemática, na própria aritmética nós já aprendemos, se é problema, ele tem solução, porque se não tivesse solução, não seria problema. E para Deus, mesmo se não tivesse solução, para Deus não tem casos sem solução. Ninguém também é sem solução para Deus, porque nós cremos, nós vemos, graças a Deus, os problemas resolvidos. Vemos, por mais difíceis que sejam, por mais demorados que sejam, e uma demonstração é todos os meses. Cada mês na Canção Nova é uma vitória de fé. Por isso que eu digo que a Canção Nova é uma demonstração concreta de fé. Nós não somos mais do que ninguém, mas Deus acabou fazendo de nós um espetáculo, um sinal para todos poderem ver. Nós cremos trabalhando, não deixamos de trabalhar, não deixamos de passar a vergonha de estarmos continuamente de mãos estendidas e pedindo, porque esmolar, né, humilha. A gente já aprendeu, já tem cara de pau, mas para muitíssima gente até dizem, não, vocês não deviam fazer isso, eu não terei coragem nunca de fazer uma coisa dessas, né, de pedir, de ficar pedindo, de ficar esmolando. E muita gente não tem coragem, mas Deus mandou a nós. Talvez não mandou aos outros, mas a Deus mandou, e nós fazemos. Mas porque fazemos e cremos, não é só fazer. Não basta você ficar pedindo, não basta você ficar esmolando. Desculpe, nós não somos exploradores, não somos. Nós somos homens e mulheres que acreditamos
E acreditamos inclusive nas ordens de Deus e fazemos toda a questão de seguir ao pé da letra as ordens que Deus nos dá. E é por isso que fazemos assim da Canção Nova já há 25 anos. Estamos no nosso 25º ano de comunidade, sem contar os anos de preparação, onde Deus provou isso. Então, resumindo tudo e concluindo, nós queremos que você também, que é da nossa família, você também que é da igreja, nós somos uma partezinha da igreja, você pode ter a mesma alegria e a mesma felicidade, você pode ser uma Jerusalém, uma Sião, que glorifica o Senhor, a sua casa, a sua família, pode ser uma Sião, pode ser uma Jerusalém, glorificando o Senhor, claro, e tendo motivos para glorificar, porque vê as maravilhas de Deus acontecendo. Eu já digo já a você, qual é o seu impossível? Qual é o problema sem solução que você está carregando? Temos aqui um altar. E nesse altar, daqui para frente, daqui a um pouco, estará se realizando o sacrifício de Jesus. O mesmo sacrifício do Calvário, nem é outro. Nem nós chamamos isso de repetição, porque ele não se repete, ele apenas se renova, se faz novo, ele se atualiza aqui no altar, o mesmo sacrifício de Jesus. O lugar certo para os seus problemas, mesmo que eles sejam vícios e pecados, é no pé da cruz de Jesus. E o Calvário se realiza aqui. Então vamos fazer 2 movimentos. O primeiro é o movimento de pedir, de suplicar, como aquele leproso. E depois o movimento de glorificar. Nós antecipadamente, como Sião e como Jerusalém, já vamos glorificar. E aí está um segredo. A gente ainda não conseguiu, ainda não vimos, ainda não nos foi concedido, mas nós já estamos glorificando, do jeito que diz a palavra de Deus. Está aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Eu até vou para a minha Bíblia para mostrar para você. Capítulo 11 do Evangelho de São Marcos. Onde a palavra de Deus vem nos dizer, é 10 mesmo. A palavra de Deus vem nos dizer com toda a clareza: quando pedirdes, crede que já o recebestes e vos será concedido. Quando pedirdes, crede que já recebestes. Parece bobeira, né? Quando pedirdes, crede que já recebestes e vos será concedido. Jesus colocou como coisa, é que eu estava aqui no Evangelho de São Mateus e não no Evangelho de São Marcos. Não virar a página, em vez de Marcos eu peguei Mateus, está aqui. Marcos 11, versículo 24. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebestes. Se você pegar na sua Bíblia, você confere. Marcos 11, 24. Por isso, eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Portanto, quando nós já glorificamos a Deus, ainda não recebemos, mas estamos pedindo como quem já recebeu. Crede que já o recebestes, porque eu creio que já recebi, eu glorifico, e o Senhor garante, e isso vos será concedido. Vamos fazer os 2 movimentos. Primeiro, com um gesto de entrega, coloque no altar o seu impossível e fale com as suas palavras, fale com a sua voz, em voz alta, fale para o Senhor, né, qual é o seu impossível. Coloque agora no altar do Senhor. O impossível é dos outros, é uma doença dos outros, é um problema dos outros, é alguém da sua família, alguém que você ama. Coloque, qual é a situação? É um problema seu, pessoal? É problema de doença sua, problema econômico, problema afetivo, problema de amor? É um problema de pecado, de vício?
seja o que for, mesmo que seja um problema de pecado, um problema de vício que você está carregando, coloque no altar do Senhor, onde vai ser celebrada a Eucaristia, onde será renovado o sacrifício do Calvário. Sim, é aí o lugar certo para os seus problemas, aí é o lugar certo para os seus impossíveis. E agora, o segundo movimento, você levanta os braços para o alto e nós cantamos do jeito que repetimos tantas vezes no Salmo de resposta. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Mais uma vez. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores ao Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta. Ó Sião, canta louvores. Levanta os seus braços e glorifica o Senhor agora. Solta a sua voz, glorifica o Senhor pela graça já recebida. Tudo que você colocou nesse altar, creia, você pediu, acreditando que já tenha recebido. Glorificamos juntos o nome do Senhor, que já está nos dando aquilo que necessitamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que o Senhor já está realizando, Jesus, os pedidos do coração de cada um de nós, do meu coração, Senhor. A cura definitiva, Jesus, de tantos entes queridos nossos, Senhor. Muito obrigado, a libertação de todos eles, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejais pelo poder da pregação da Tua palavra, como Pedro fez na casa de Cornélio, Senhor. Teu Espírito Santo caiu sobre toda aquela família, Jesus. A Sua graça recai sobre todos nós pelo poder da pregação, Jesus. Acreditamos nisso, Senhor. Por isso glorificamos o Teu nome. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é Senhor. Aplauda com toda a sua força, na alegria de ter recebido, de estar recebendo a graça reservada. O oráculo do Senhor foi proclamado. As maravilhas do Senhor estão acontecendo. Aplauda para valer, meu irmão, crendo no teu coração que você já está recebendo o que você, no seu coração, está pedindo ao Senhor. Cantemos com toda a força. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores ao Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores. Somente vocês, com toda a força, glorifica. Mais força, mais força. Glorifica o Senhor, Jerusalém. As graças recebidas, canta Sião. Ó Sião. Na certeza de que recebemos a graça. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores. Ó Sião, canta louvores. Glorifica, glorifica, glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!